Nação Rubro-Negra, bom dia, passando por aqui para a gente trocar aquela ideia, aquela nossa resenha. Mengão 2-0 ontem, ótimo jogo do Flamengo. Não foi uma atuação brilhante, né? Cheia de toques, com mais refino, com mais apuro, com mais esmero, logicamente, mas foi um jogo que tinha que ganhar. O Flamengo jogou como tinha que jogar, sério, focado, dedicado, concentrado, sem dar chances ao adversário, porque é um adversário, logicamente, né, de um patamar técnico muito abaixo do Flamengo, mas é um adversário perigoso nos seus domínios, no seu campo, né? O Flamengo sempre teve muita dificuldade de jogar lá no Alfredo Jaconi. O Flamengo já teve times bons e com dificuldade de jogar lá e de ganhar lá, né? Então, só para vocês terem uma ideia, lá no Alfredo Jaconi, agora está empatada o número de vitórias do Flamengo e do Juventude. Durante um longo tempo, o Juventude esteve à frente do Flamengo no confronto direto, né? Mas o Flamengo ontem, sob a batuta do Felipe Luiz, mais uma vez, grande atuação do técnico do Flamengo, fez um jogo seguro, firme, repito, sem dar chance ao adversário. Primeiro tempo eu fiquei muito feliz com aquele passe brilhante do Saúl, né? Jogou muita bola de novo o Saúl, aliás, chegou em cima da hora, foi lá, assistiu o nascimento do filho dele, se não me engano, o terceiro filho dele, comprometido, né? Focado no clube, uma postura profissional. Chegou 6 horas antes do jogo, foi lá, assistiu lá a preleção, vestiu a roupa de jogo, foi para o campo de batalha, jogou muita bola e botou aquele passe na cabeça do Arrascaeta, que ali foi um passe, né? Na cabeça do Arrascaeta, uma bata da assistência. O Arrascaeta tem menos de 1,80, 1,75, 72 por aí. Mas um gol de cabeça dele, né? Tá se mostrando assim. Aliás, há muito tempo que ele faz gol de cabeça no Flamengo, né? 2019 já fez gol de cabeça no Palmeiras, no Vasco. Enfim, o Arrascaeta é um cara que ele é difícil de ser decifrado. Porque ele é um cara que ele sabe jogar no comando do ataque, ele sabe jogar pela esquerda, ele sabe jogar pela direita, ele sabe jogar pelo centro. É um cara multifuncional. É por isso que eu canso de dizer, muitas vezes nas nossas resenhas, que o Felipe Luiz, como ele tem uma mentalidade europeia, ele não é muito focado nessa ideia de um jogador específico para cada função. Não. Porque muita gente reclama quando ele tira o Pedro, mas o Pedro ele faz uma função que muitas das vezes o Plata faz, só que o Plata não faz só a função do Pedro. O Pedro não faz a função do Plata. O Pedro não faz a função, por exemplo, do Luiz Araújo. O Plata faz a função do Luiz Araújo. O Plata, se botar ele na esquerda, ele faz a função do Lino. Por exemplo, não estou dizendo que o Pedro é melhor que o Plata, nada disso não. Estou explicando a questão de funções. O Pedro só faz uma função em campo, né? Uma função. E faz muito bem, de passagem, muito bem, né? Baita de um... Aliás, o melhor centroavante do continente americano, para mim, né? Estou falando muito do Vitor Roque. Agora o Vitor Roque joga muita bola. Bateu na Espanha e voltou. Bateu no Barcelona e voltou. Jogou no Betis, de vir pro Palmeiras. Mas o Vitor Roque, ele ainda tem degraus, né, a subir. Claro, é um cara que tem muita técnica, tem mobilidade, tem velocidade, tem força física. O Pedro, ele é diferente do Vitor Roque na sua característica, né? Eu estou fazendo esse tipo de comparação porque hoje em dia já está gente perguntando quem é melhor. Não, o melhor para mim ainda é o Pedro. Não é porque eu sou rubro-negro, não, porque o Pedro é melhor que o Vitor Roque mesmo. Talvez mais na frente o Vitor Roque melhora chega até a suplantar o Pedro. Pode ser que sim, que o Vitor Roque tem mais até tem diferentes características que o Pedro. Mas o Pedro é um cara altamente técnico, inteligente, sabe fazer a parede, sabe fazer pivô, sabe bater muito bem na bola com ambas as pernas. O Pedro cabeceia bem, né? O Pedro só não sabe bater pênalti. O Pedro, infelizmente, não sabe bater pênalti. O Vitor Roque eu não sei, sinceramente, eu nunca vi o Vitor Roque batendo pênalti. Mas, dito isso, o Flamengo ontem no segundo tempo jogou até melhor do que o primeiro, na minha opinião. E, felizmente, o Emerson Royal, que vinha sendo perseguido pela torcida do Flamengo muitas das vezes, era muito impaciente. O cara acabou de chegar, o cara fez pouquíssimos treinos com o atual time, está conhecendo ainda o plantel, está conhecendo o clube, está conhecendo as dependências, está conhecendo jogadores da base, está conhecendo a comissão técnica, está conhecendo os profissionais do clube, está se ambientando ainda. Então, calma. Né? O Emerson Royal não é o Leandro, longe disso. Mas o Emerson Royal também não é o Cafu, longe disso, porque o Cafu é horroroso, ele melhorou muito no Milan, né? Eu estou falando isso também porque muita gente uma vez perguntou, Cafu ou Leandro? Pelo amor de Deus, gente, quem viu o Leandro jogar, eu vi o Leandro jogar. O Leandro foi o maior lateral direito que eu já vi jogar na minha vida. O maior lateral direito que eu já vi jogar na minha vida. E muita gente que viu outros laterais antes do Leandro e depois do Leandro, aponta o Leandro como o maior lateral direito da história do futebol, né?
O Leandro era o camisa 10 da lateral, era o camisa 10 da zaga. Se não fosse o Zico, se botasse o Leandro ali na camisa 10, na meiuca ali, o Leandro ia tirar onda. Como o Ortiz mais ou menos tira, guardadas as devidas diferenças. Então não dá pra comparar o Leandro com o Cafu, pelo amor de Deus, porque o Cafu é cabeçudo. O Cafu era cabeçudo, eu vi o Cafu jogar. Né? Eu tenho 52 anos, eu vi o Cafu jogar bem. Eu acompanhei a carreira do Cafu toda. Jogou no Palmeiras, jogou no São Paulo, jogou no Milan. Seleção brasileira, assim, entrou no final da Copa do Mundo de 1994, quando o Jorginho saiu machucado contra a Itália. Depois foi outra final em 98 contra a França. Depois foi outra final em 2002 contra a Alemanha. Beleza, mas tecnicamente não se compara o Cafu com o Leandro, nem com o Jorginho. E nem com o Jorginho, não se compara. O Cafu era um cara forte, era um cara veloz. Ponto final. Mal sabia cruzar, tecnicamente muito fraco e melhorou muito porque o futebol europeu ensina você. Né? Ensina. E também ele foi treinado por um homem chamado Tele Santana, que é um baita de um treinador, diga-se de passagem. Ah, não ganhou a Copa do Mundo, não importa. Né? Não importa, mas é um cara que, azar da Copa, porque o Tele Santana foi um excelente treinador. Fez Júnior Baiano jogar muita bola, diga-se de passagem. Eu vi Júnior Baiano jogar no Flamengo. Então, não dá para comparar Cafu com Leandro. E o Emerson Royal, ele joga bola. Ele joga bola. Ele é o Wesley? Não. Mas ele tem valências que o Wesley não tem. Da mesma forma que o Wesley tem valências que o Emerson Royal não tem. Mas o Emerson Royal, ele é um cara bom de cabeceio, como ficou mostrado. O Emerson Royal jogou na Premier League, jogou no Tottenham. Jogou bem. Jogou no Milan. Jogou bem. Está no Flamengo, vai se adiantar. Então, calma. Né? Não é só porque ele fez gol ontem, não. Porque eu sei que o Emerson Royal joga bola. Minha cara já foi jogador de seleção brasileira, então calma. Sim, Cafu também foi jogador de seleção brasileira, porque naquela época só tinha ele, infelizmente. Praticamente só tinha ele. O Brasil não ia levar o Maurinho para a Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, né? Maurinho é jogador do Flamengo de lateral direito. Não ia levar. Então, tinha que ser o Cafu mesmo. Então, assim, calma com o Emerson Royal, que ele ainda vai contribuir muito. E o Flamengo ontem, né? Ele, logicamente, colocou uma diferença significativa em relação ao Palmeiras, melhor dizendo. 4 pontos na frente. Foi bom. Mas, assim, a vitória do Flamengo, ela não só quebrou um tabu, ela mostrou o quanto o Flamengo está pronto para ser campeão. Ah, mas ganhou do Juventude. Esse tipo de vitória, ele mostra muita coisa. Segura, com um jogo controlado o tempo todo, o Juventude não teve praticamente chances, o Rossi pouco tocou na bola, fez uma defesa ali no segundo tempo, realmente ali em 2, 3 tempos, mas o ataque do Juventude estava impedido o tempo todo, sem contar com o Jorginho, na meiuca, né? Importante salientar isso. Mas jogou muita bola, controlou bem o jogo. E quinta-feira temos o Estudiantes pela frente. Dá para ganhar, dá para golear, mas não pode entrar de salto alto. Tem que entrar focado, como entrou contra o Juventude, como entrou contra o Vitória. Se entrar assim, contra o Estudiantes, no Maracanã, na quinta-feira, o Flamengo de repente mete uns 3-0. E aí já encaminha a vaga para o próximo jogo. Porque lá na Argentina, vocês sabem muito bem como é que é. Se o Flamengo aqui deixar uma pontinha de esperança para os argentinos, eles vão transformar o jogo num campo de guerra. Aquele estádio lá no campo de guerra. Né? Vão tentar ganhar na base da questão psicológica. Mas esse time do Flamengo, esse elenco do Flamengo é um elenco cascudo, maduro, seguro, tranquilo. Não vai cair nessas armadilhas que os milongueiros gostam de fazer. Um outro papo que eu queria levar com vocês, galera, é o seguinte. Eu sou assíduo de um programa, de um podcast chamado Posse de Bola. Desde quando o Tirone, Arnaldo Ribeiro, o César Pereira saíram da ESPN e montaram, né, um estúdiozinho, né, muito antes deles serem contratados pelo UOL. E o Juca Kfouri também participava do Posse de Bola. Né? Quando era um estúdiozinho, eu achava até engraçado o Tirone brincando, falando meu programa, minhas regras, porque o Tirone ele é o âncora, né? Ele é o âncora do Posse de Bola desde o início. Desde o início. Quando o Posse de Bola era um podcast independente. Não tinha ligação com o UOL, não tinha ligação com nenhuma outra plataforma, não tinha. E eu assisto desde então. O que acontece é que na sexta-feira passada, eu fiquei absolutamente assim, impressionado, para não dizer indignado, com a reação esdrúxula que o jornalista Mauro César Pereira fez com uma brincadeira que o Juca Kfouri fez. Eu sou rubro-negro, eu estava no Maracanã em 1995, quando o Flamengo perdeu para o Fluminense de 3-2, gol de barriga do Renato Gaúcho, quando o Ailton, ex-jogador do Flamengo, ex-jogador do Grêmio, né? O Ailton estava no Fluminense, deu um drible no Charles Guerreiro ficou pulando na frente do Ailton, eu estava lá dentro do Maracanã, né? E o Ailton cruzou e a bola bateu na barriga do Renato Gaúcho e entrou. Infelizmente o Fluminense levou o título de 1995, o ano do centenário do Flamengo, diga-se de passagem.
né? Com o Romário fazendo o segundo gol, aliás, o Romário fazendo o primeiro gol, com o Fabinho empatando o jogo, já no finalzinho, e eu ali me emocionei, chorei pra caramba, achei que ali era o gol do título, mas infelizmente o gol de barriga do Renato decretou o título para o Fluminense. O que acontece é que na sexta-feira, quando o Arnaldo estava comentando sobre o Renato Gaúcho, que é ídolo da torcida do Fluminense por conta disso, nada mais natural, né? Porque o Flamengo é o maior rival do Fluminense, do Vasco, do Botafogo. O Flamengo, eles têm o Flamengo como maior rival, nada mais natural. E o Arnaldo Ribeiro citou esse gol de barriga que o Renato Gaúcho fez. E o Juca Kfouri, na brincadeira, pegando o gancho do Arnaldo, na brincadeira ele falou, brincando, né, fazendo um bullying com o Mauro César Pereira, com essa historinha do Renato Gaúcho fazer gol de barriga no Flamengo. E a reação do Mauro César Pereira foi uma reação altamente intempestiva, sem nenhum tipo de nexo, foi uma reação assim, violenta, muito ácida, foi uma reação, passou da medida, como ele mesmo disse depois no canal dele, fez um pequeno vídeo lá para se desculpar, mas assim, foi tão constrangedor o clima no posse de bola, ficou tão chato, que foi uma coisa assim, absurda, que você normalmente você não vê num podcast. Você pode ficar chateado, você pode comentar, pô, isso aí é brincadeira, isso aí já passou, mas parabéns para o Renato Gaúcho. Você tem N formas de você reagir a uma brincadeira dessa. Nós somos torcedores, a gente aguenta a pilha de vascaíno, tricolor, botafoguense, embora nos últimos anos esses caras não tenham tido muito motivo para botar a pilha na gente, que é rubro-negro, mas sempre tem aquela brincadeira. Normal, isso é coisa de torcedor, gente. Coisa de torcedor. Só que ele não aceitou, né? O Mauro César Pereira não aceitou. Ele falou mesmo, eu não gosto dessa coisa de torcedor, não vem com essa coisa de torcedor pra cima de mim, porque senão as pessoas vão pensar que eu critico o Renato Gaúcho por conta disso. Não. Não teve nada a ver. O Juca Kfouri pediu desculpa, o Juca Kfouri, inclusive, ele falou, tá bom, já entendi, tudo bem, tá ok. Tá... E ele continuou ali, né? Cuspindo a abelha europeia, como ele gosta de falar, né? Ele fala em abelha africana, não, abelha europeia. Porque essa coisa de abelha africana, tá? Isso também tem um cunho racial aí, tá? Então cuidado com isso. Por que abelha africana? Por que não abelha europeia? Por que não abelha asiática? Abelha brasileira? Por que não abelha africana? Né? Então, assim, é uma pergunta que fica no ar, pra gente responder, pra gente conversar. Né? Por que abelha africana? Então, ele cuspiu a abelha europeia, porque na Europa tem abelha, óbvio que tem. Não tem só na África que tem. No Brasil tem, na Ásia tem, né? Na Ásia tem. Então, ele cuspiu a abelha europeia para o Juca Kfouri e ficou um climão ali, mas não é a primeira vez que esse cara reage dessa forma. E eu acho curioso que, assim, que ele reage só com aquelas pessoas de uma maneira agressiva, né? Ácida, violenta, né? Mostrando mesmo que ele está pronto para o confronto físico até. Ele só reage assim com pessoas que ele sabe. Eu já percebi isso há muito tempo, até eu acompanho esse cara desde 2004, estamos em 2025, né? Ele só reage assim com pessoas que ele sabe que não vão para o confronto com ele. Ele reage assim com o Juca Kfouri, com o Arnaldo. Reagiu assim com o Jean Oddi, muitas das vezes, quando eles bateram boca na ESPN, no posse de bola. Ele reagiu assim várias vezes com o PVC, também no posse de bola, várias vezes. Porque são pessoas que têm uma personalidade mais introvertida. Agora, ele não faz isso contra o Trajano. Mauro César Pereira não faz isso contra o Trajano. Porque o Trajano é o do confronto. Ele fala grosso, ele se impõe, né? Ele é do cara que... Qual é, meu irmão? Qual é a parada? Tá falando com quem? O Trajano é desse. Assim como o Renato Maurício Prado. Também é desse. Tanto é que eles andaram se criticando aí, fazendo uma espécie de guerra fria um com o outro, mas quando na hora do Mauro César Pereira respondeu o Renato Maurício Prado, ele nem citou o nome do Renato Maurício Prado, né? Por quê? Porque tem respeito, tem medo, né? É um cara que não vai para o confronto com determinadas pessoas. Com outros ele vai. Ou você vai para o confronto com todo mundo, parceiro, ou você não vai para o confronto com ninguém. Certo? A questão fundamental é essa. Dado o recado, galera. Quinta-feira a gente está aqui para tocar uma ideia pós Flamengo e Estudiantes. Compartilhe esse vídeo, deixa o like de vocês aí. Tamo junto sempre. Isso aqui é Flamengo.